Cara, esses dias eu abri o Instagram por 5 minutos. Só 5 minutos. E o primeiro cara tinha comprado um apartamento. O segundo tava viajando para outro país. E o terceiro postou que faturou 100 mil no mês. Aí eu fechei o celular, sem perceber assim, eu veio aquele pensamento. Eu tô atrasado? E o problema é que eu acho que quase todo mundo entre 18 e 25 anos já pensou isso pelo menos uma vez. E eu comecei a me perguntar, por que a nossa geração sente tanto isso? Quando eu tinha 15 anos, eu achava que quando eu tivesse 18, minha vida já estaria resolvida. Aí eu fiz 18. E pensei que seria os 20, e depois os 25. E no final de tudo eu percebi uma coisa. A sensação de estar atrasado na vida nunca vai embora. Ela só muda de roupa. Antes você queria passar, sei lá, no vestibular, por exemplo. Depois conseguir um emprego, e depois comprar um carro, depois ganhar mais, depois casar, ter uma casa. Sempre aparece uma próxima fase. Então talvez o problema nunca tenha sido o tempo. E a internet mudou completamente a nossa percepção. Eu acho que a nossa geração foi a primeira que cresceu vendo a vida de milhares de pessoas todos os dias. E isso bagunça completamente a nossa noção da realidade. Porque você acorda e em menos de 5 minutos você já viu um cara milionário na internet. Um casal viajando, uma pessoa casando, outra comprando a BMW, por exemplo. O outro abrindo empresa, outra mulher com um corpo perfeito. Seu cérebro compara tudo isso com você escovando os dentes antes de ir trabalhar. 5 horas da manhã antes de pegar um ônibus. Então, não tem como ganhar dessa comparação. É impossível. Simplesmente impossível. Inclusive, existe uma teoria muito conhecida chamada teoria da comparação social, que diz que a gente entende o próprio valor comparando a nossa vida com a dos outros. Então, o problema é que hoje a gente compara os bastidores da nossa vida com os melhores momentos de milhares de pessoas ao mesmo tempo. E é uma comparação impossível de vencer. E eu repito, é impossível de vencer. Você não ganha dela. E uma coisa eu comecei a reparar, é que a internet cria um prazo imaginário. Parece que existe uma idade certa para tudo. Por exemplo, se você não ficou rico antes dos 25, tá atrasado. Se você não comprou um carro, tá atrasado. Se ainda mora com os pais, tá atrasado. Mas quem que definiu isso de fato? Porque se você for parar para pensar, cada pessoa começou de um lugar diferente. Tem gente que nasceu com apoio financeiro, tem gente que começou trabalhando aos 14 anos e tem pessoas que precisam de cuidar da família. Então, tem gente que teve oportunidades que você nunca teve na sua vida em determinado momento. Então, como é que duas pessoas com histórias completamente diferentes deveriam chegar no mesmo lugar na mesma idade? Isso não faz sentido. E acompanhando esse raciocínio que eu trouxe aqui, tem outra coisa. A gente só vê quem deu certo cedo. Você conhece o cara que ficou milionário aos 22 anos, não é? Mas você não conhece os milhares que também tentaram e não conseguiram. E isso tem até um nome, é o viés do sobrevivente. A gente enxerga quem apareceu, mas quem ficou pelo caminho... E isso faz parecer que todo mundo tá dando certo, quando na verdade a maioria tá tentando descobrir a própria vida. E o que mudou minha forma de pensar foi que teve uma época que eu realmente achava que eu tava ficando para trás. Até percebi uma coisa, toda vez que eu diminuía o tempo nas redes sociais, essa sensação diminuía também. Ela não some completamente não, tá? Pelo menos comigo não é assim, mas ela diminuía. E aí eu pensei, será que eu tô atrasado mesmo? Eu só tô vendo muito sobre a vida dos outros. Gente demais. Porque quando você passa horas vendo a vida dos outros, você naturalmente passa menos tempo construindo a sua. E aí você vira um consumidor. Você sempre está olhando o que os outros estão fazendo, mas de fato agindo na sua própria vida você não tá. E isso é o que realmente gera o crescimento na sua própria vida. Então, se eu não tô fazendo algo aqui para poder crescer, seja estudar, seja aprender algo novo, ter uma atitude diferente no meu dia, isso não vai mudar nada. E mesmo assistindo tantos vídeos ali de pessoas enfim, que eu nem conheço de qualquer lugar do mundo aí dando certo novo. Então é isso. Hoje eu ainda tenho dias em que sinto que eu tô atrasado. Mas isso não acho que não desaparece não. Mas eu aprendi uma coisa. E talvez a pergunta não seja eu tô atrasado. Talvez seja atrasado em relação a quem? Porque se você comparar sua vida com alguém que começou em outra cidade, outra família, outra realidade, outras oportunidades, você sempre vai perder. Agora, se você comparar você de hoje com você de um ano atrás, talvez você descubra que evoluiu muito mais do que imagina.
Então, antes de dizer que tá atrasado, faz essa pergunta pra você mesmo, assim como eu fiz. Você realmente tá ficando pra trás? Ou só tá olhando pra corrida de uma outra pessoa que você nem conhece pelo que ela passou e quais oportunidades que ela teve que você não teve ainda? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, desses pontos que eu relatei, isso é algo que aconteceu comigo e acontece com certa frequência, mas tem diminuído drasticamente por eu deixar de utilizar redes sociais e literalmente ligar para a vida dos outros, porque inconscientemente a gente liga, fulano estudou comigo, fez isso e aquilo ali, já tá nesse estágio. Se comparando de uma forma totalmente idiota, que não deve ser feito assim, porque a vida de cada um é cada uma. São caminhos diferentes, oportunidades diferentes, ações diferentes. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve e fica aí com o final.